Passo neste momento à apresentação do trabalho que nos iria apresentar o Dr. Rui Mesquita Mendes, que é investigador colaborador da Artis, do Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. É investigador independente, há mais de 10 anos, tem feito uma série de estudos muito interessantes, muito pormenorizados, muito centrados em fontes primárias, e interessa-se muito por este tema também das migrações e particularmente do exílio católico. Traz-nos aqui esta comunicação, sinais de irlandeses, ingleses, flamengos e alemães católicos em Lisboa, da Reforma Protestante à Paz com Castela, 1517-1668. Não pode, infelizmente, estar presente. Lamenta muito a sua ausência, mas realmente a sua ausência deve-se a motivos de força maior. Terei muito gosto, então, de apresentar o texto que nos traz, que tem como resumo: com a Reforma Protestante de 1517, criou-se a primeira grande divisão religiosa da Europa moderna, em consequência da qual se assistiu, sobretudo na viragem dos séculos XVI para XVII, a movimentos migratórios entre nações europeias em razão das perseguições religiosas. Portugal e Lisboa, em particular, foi nessa época lugar de refúgio dos que foram desterrados, é uma citação, da sua pátria pelos hereges por serem católicos, e que aqui encontraram uma nova pátria nas suas irmandades nacionais, nas casas religiosas missionárias de jesuítas e dominicanos e em conventos estrangeiros, flamengas e inglesinhas, por exemplo. Será em particular em torno destas casas religiosas que católicos europeus do Norte vão estabelecer e manter os seus capelães, confessores, recolher os seus filhos e onde, eventualmente, se vão sepultar, deixando nelas, em memória, capelas e instituições pias. É parte desta memória que nos propomos recuperar no presente estudo. A divisão das nações europeias entre as que adotaram a Reforma ou as que a toleraram e as que se mantiveram fiéis à Igreja de Roma não impediu que estas continuassem a manter fortes relações comerciais entre si e que, em períodos de paz, raros é certo, pouco ou nada foram afetadas por esta divisão. Assistiu-se, no entanto, a movimentos migratórios entre as nações europeias do Norte, protestantes, e do Sul, católicas, tendo por motivo as perseguições religiosas acrescidas da instabilidade resultante dos períodos beligerantes, Guerra dos 30 e dos 80 anos. Há alguns testemunhos escolhidos nos processos da Inquisição e nas habilitações do Santo Ofício por Isabel de Romão Braga e Paulo de Romão Braga, respectivamente, dão-nos conta destas migrações, aduzindo neles algumas das razões por que muitos católicos do norte da Europa preferiram emigrar para o sul, em particular para Portugal, na viragem do século XVI para XVII, como foi o caso de João Consuelo, flamengo, que dizia, em 1609, que havia sido desterrado da sua pátria pelos hereges por ser católico. Estas migrações para Portugal terão sido, na sua larga maioria, de populações católicas, atendendo à pouca expressão que o protestantismo aqui teve. Sendo significativo que, por exemplo, em Évora, no período de 1536 a 1668, os protestantes representassem apenas 3 centésimos dos acusados da Inquisição, e destes a maioria provinha de França, Inglaterra e Alemanha. Os problemas com a Inquisição por parte de alguns poucos protestantes estabelecidos em Portugal foram-se contudo esbatendo ao longo do século XVII, e em particular depois da Paz de Westfália em 1648, como se colhe nas palavras do padre António Vieira em 1671. Portugal em Lisboa, diz padre António Vieira, o escreve nas suas cartas, e em todas as praças do reino permitirás ingleses, holandeses, franceses, alemães, que vivem em liberdade de consciência, misturados com os católicos sem sinal de distinção, só pelas utilidades do comércio. Os católicos do Norte, que na viragem do século XVI para XVII vieram para Portugal e em especial para Lisboa, encontraram já nesta cidade algum apoio religioso nacional, entre aspas, nas tradicionais irmandades de suas nações, como a de Santo André dos Flamengos, a de São Jorge dos Ingleses, ambas sediadas no convento de São Domingos de Lisboa, ou a de São Bartolomeu dos Alemães, a mais antiga, estabelecida na igreja de São Leão.
Onde verdadeiramente se tornou mais significativo o impacto da sua presença em Lisboa foi na ação das ordens religiosas, destacando-se em particular os jesuítas, que tinham na segunda metade do século XVI um monopólio, entre aspas, na formação de clérigos e assistência religiosa destas nações, sobretudo na Casa de São Roque e no Colégio de Santo Antão, cuja igreja era comparada em 1589, na Carta Ânua da Ordem, a uma arca de religião de diferentes raças. O exemplo desta relação devocional está na figura de Dom Francisco de Trajan, cavaleiro e nobre inglês sepultado na igreja de São Roque, e efetivamente está lá, que no dizer do cronista era senhor de muitos vassalos, casado com Dona Maria Sturden, neta dos condes de Dardy, senhores muito poderosos em Inglaterra. Vivendo este casal no catolicismo, no tempo da Rainha Isabel, pagavam grandes penas pecuniárias impostas àqueles que professavam a religião católica, mas sucedendo que fosse preso em casa de Dom Francisco, um sacerdote, no ano de 1577, foi este nobre que lhe dera asilo, condenado ao cárcere perpétuo e confiscação de bens. Depois da morte da Rainha Isabel, foi solto do cárcere e desterrado para a Espanha em 1605 e recorrendo ao soberano Dom Filipe III, que lhe assinou uma pensão de 70 escudos cada mês, passando de Madrid a Lisboa, onde residiu até à sua morte, tendo granjeado, através da sua vida exemplar, a fama de santo e grande estimação dos católicos ingleses aqui residentes. No corpo da igreja de São Roque, debaixo do púlpito, e podemos vê-lo efetivamente, debaixo do púlpito que no início do século XVIII se encontrava do lado do Evangelho, encontra-se uma sepultura com a seguinte inscrição: aqui está em pé o corpo de Dom Francisco Trajan, fidalgo inglês muito ilustre, o qual, depois de confiscados os seus estados e grandes trabalhos padecidos em 28 anos de prisão pela defensão da fé católica na perseguição da rainha no ano de 1608, a 25 de setembro morreu nesta cidade de Lisboa. Eu vou passar um pouco à frente, porque a citação é bastante extensa. Foi precisamente o superior da Casa de São Roque, e este é um nome importante que convém frisar, Padre Pedro da Fonseca, que fundou no bairro Alto o Colégio dos Catecúmenos para a formação dos hereges, que se queriam converter na fé cristã e doutrina católica, o qual foi confirmado por provisão de 1584, e que, com a ajuda do Padre João Pauling, fundou também no bairro Alto, em 1590, um colégio para 20 mancebos, estudantes irlandeses, que segundo se lê no capítulo 1 da instituição deste colégio, das regras do colégio dos irlandeses fundado e começado em Lisboa em 29 de junho de 1590, tinha um intuito bem preciso. E qual era? A causa de se instituir e fundar o Colégio dos Irlandeses foi para se nele recolherem e criarem com santa doutrina e bons costumes os mancebos irlandeses que da sua pátria vêm fugindo das perseguições e perigos dos hereges e luteranos, os quais mancebos em terra de católicos, sendo bem instruídos na Santíssima Fé e doutrina do Evangelho Sagrado, podem vir a ser proveitoso e muito úteis instrumentos para a reformação e revolução de seus naturais à mesma fé católica, a Igreja Romana. Passando depois por vários locais, este colégio veio a fixar-se definitivamente em 1611 na zona de São Mamed à Sé, na calçada de São Crispim, numa propriedade adquirida por António Fernandes Ximenes, cavaleiro fidalgo, sendo objeto também do patrocínio de outros fidalgos, como o Correio-Mor do Reino, António Gomes Mata, residente ali, conforme faz menção no seu testamento em 31 de dezembro de 1641. Neste seminário irlandês de Lisboa formaram-se vários sujeitos desta nação, que depois a ela, Irlanda, regressavam já sacerdotes, embora com as vestes de comuns mercadores, nas muitas embarcações que de Lisboa demandavam aquela ilha. Entre eles contava o cronista, no princípio do século XVIII, já 5 bispos e 3 arcebispos, um deles, Demércio Ergio,
martirizado em 7 de junho de 1684. Diz a mesma fonte que ali residiam 12 colegiais e porcionistas, com 2 irmãos da Companhia de Jesus, que assistiam sempre no colégio para serviço dele, que o estudo era constituído por 3 anos de filosofia e teologia, com que se fazem abeis para voltarem ter a sua pátria, a fim de ajudarem a seus naturais, posto que seja com perigo de perder a vida. E desta obrigação fazem, é uma citação, fazem, quando entram no seminário nas mãos do Padre Reitor, uma promessa jurada em público, em presença do Santíssimo Sacramento, declarando que sua intenção é serem eclesiásticos e tomarem ordens sacras, e onde elas voltarem à sua pátria, quando parecer a seus superiores. Seguindo o exemplo de seus irmãos católicos irlandeses, também os católicos ingleses, passamos agora para os ingleses, quer os que viviam dentro como os que estavam fora de Inglaterra, reconheceram a utilidade em haver nas nações europeias católicas seminários para a formação de seus filhos e moços mais hábeis para o sacerdócio, para que estes depois voltassem à sua pátria. Lisboa, pela sua antiga relação comercial e política com a Inglaterra, era local propício para um desses seminários, por ser, cito, muito fácil a passagem por razão dos muitos navios ingleses que frequentavam o porto de Lisboa, aonde, tendo acabado os seus estudos e ordenados sacerdotes, se podiam facilmente embarcar em hábito de mercadores e, tornando a sua pátria, ajudar espiritualmente a seus naturais tão necessitados de ministros católicos para se conservarem na verdade da fé. Conquanto os ingleses católicos em Lisboa fossem inicialmente e igualmente assistidos pelos jesuítas à administração deste seminário, o Colégio Inglês, por vontade expressa de seu padroeiro, o já mencionado Dom Pedro Contino, foi entregue diversamente a padres seculares, debaixo do governo do bispo de Calcedónia e seus sucessores no Vicariato de Londres, os quais nomeariam um presidente para o mesmo. Além dos jesuítas, desempenharam igual importância neste âmbito da assistência religiosa a estes católicos irlandeses refugiados em Lisboa, as casas fundadas pelo frade dominicano Frei Domingos do Rosário, quer a Casa Feminina de Nossa Senhora do Bom Sucesso, com o apoio de Dona Catarina Teles de Menezes, Senhora de Barbacena, e de outras nobres portuguesas, quer a Casa Masculina de Nossa Senhora do Rosário do Corpo Santo, instalada posteriormente no sítio da Corte Real, com o apoio da Rainha Dona Luísa de Gusmão e de vários benfeitores, entre eles Pedro Franco, que deixou ao mesmo um conto de reis com obrigação de missas e mais 200 mil reis para ajudar a enviar, cito, um mencionário natural de Galway ao seu contorno, e na falta de missionário se dariam em missas. A mais antiga casa religiosa estrangeira era precisamente o convento das Flamengas. Hoje temos um circuito quase fechado, mas interessante, dedicado a Nossa Senhora da Quietação, que desde 1586 albergava freiras franciscanas desta nacionalidade, fugidas das perseguições religiosas na sua terra natal. Inicialmente flamencos, foram os fundadores e os benfeitores do Colégio dos Padres da Companhia, portanto, dos jesuítas, na Cotovia, dedicado a Nossa Senhora da Assunção e patrocinado pelo mercador flamengo Lourenço Lombardo, que, sendo viúvo, entrou na Companhia, e Casa Trinitária Feminina de Mocambo, dedicada à Nossa Senhora da Soldade, na quinta do Marquês do mercador holandês Cornélio Van Delly e de sua mulher Marta de Bosse. O Convento das Trinas do Livramento, patrocinado por Jerónimo de Oliveira e por sua mulher Madalena de Hamburgo. Quanto aos católicos ingleses, além do já mencionado Seminário dos Padres Inglesinhos de São Pedro e São Paulo, também tiveram em Lisboa uma casa feminina da Ordem de Santa Brígida, conhecida pelo Convento das Inglesinhas, patrocinada inicialmente pela mão do Duque de Aveiro e por uma nobre portuguesa de nome Isabel de Azevedo. Fora já deste horizonte temporal, foi a fundação, no século XVIII, pela Rainha Dona Mariana da Áustria, de uma casa ou hospício de padres carmelitas descalços alemães, da Congregação de Itália, com a invocação de São João Nepomuceno, que,
com a sua doutrina e bom exemplo, pudessem instruir e administrar os sacramentos, especialmente ao da penitência, aos católicos da mesma nação, que viessem a este reino e convertessem os hereges. Será em particular em torno destas casas religiosas que os católicos do norte da Europa, residentes em Lisboa, vão estabelecer e manter as suas irmandades nacionais com os seus capelães e confessores, e onde eventualmente se vão sepultar, deixando nelas memória em capelas e instituições pias. Se quanto aos irlandeses, alemães e flamengos católicos estabelecidos em Lisboa nos séculos XVI e XVII foram já publicados alguns estudos específicos, citados na bibliografia Apensa, que se apensa a este texto, que nos permitem conhecer alguns aspectos da história da passagem de vivências na capital do Reino Português, já em relação aos católicos ingleses, a mesma é ainda largamente desconhecida. E é sobre esta que, sem embargo de um estudo mais desenvolvido e apropriado, nos iremos alongar um pouco mais. Em particular, do convento das Inglesinhas. Um dos casos particulares da presença católica do norte da Europa em Lisboa é precisamente o do convento de Santa Brígida, fundado por freiras inglesas, que, tendo fugido da nação pátria pela razão da extinção das ordens religiosas católicas, em Inglaterra, se viram na contingência de se verem envolvidas nas guerras da Flandres e na necessidade de encontrar nesta casa de Lisboa o seu refúgio. As freiras da Ordem de Santa Brígida, que vieram estabelecer-se em Lisboa, tinham de facto origem no mosteiro de São Salvador de Sião, fundado no ano de 1415, e não em 1416, como diz Carvalho da Costa, por Henrique V, próximo do seu palácio real de Richmond, a 2 léguas de Londres, aqui ficando até ao reinado de Henrique VIII, em que este soberano inglês ordenou que se fechassem as casas religiosas do reino e suas religiosas e religiosos fossem viver em casa de seus pais e parentes. Portanto, a proibição da profissão religiosa e da vida religiosa regular. No reino do filho Eduardo VI, retornaram as mesmas a sua vida religiosa comum, mas fora do reino, na vila flamenga de Delmont, no mosteiro da sua ordem. Falecido Eduardo VI e no breve reinado de sua irmã Maria, foram as mesmas restituídas ao seu mosteiro de Sião. O que também foi breve, porque logo se seguiu o reinado de Isabel, filha de Henrique VIII e Ana Bolena, sendo ainda assim permitido que estas mesmas freiras regressassem livremente a Flandres, por intercessão do Duque de Féria, que assistia em Londres, sendo casado com uma nobre dama inglesa. Na Flandres viveram com outras religiosas flamengas da mesma ordem em habitações particulares, até que no ano de 1563 Margarida, duquesa de Parma e governadora da Flandres, lhes concedeu um antigo mosteiro de freiras flamengas numa das ilhas da província da Zelândia, onde permaneceram até ao fim do ano de 1568, quando, vendo a pouca salubridade do local e o aproximar das ideias protestantes, ficaram na contingência de passar ao Brabante, onde foram habitar casa a uma légua de Antuérpia, que lhes fora dada pelo Dr. Nicolau Sanders, aqui residindo outros 4 ou 5 anos, até que, no dizer das palavras do jornalista anónimo, cito, crescendo muito por aquelas partes a heresia e sabendo como algumas vezes de noite pretenderam os hereges romper as portas do convento com evidente perigo de suas vidas e honras, se refugiaram naquela cidade, onde se acolheram em uma casa particular cerca de 1 ano, até que compraram uma casa na vizinha cidade de Malines, onde permaneceram por mais 3 ou 4 anos. Mais uma vez, a instabilidade afetou a vida destas freiras, que, faltas do apoio régio do rei católico, tiveram umas de regressar à Inglaterra para se sustentarem em casa de seus familiares e para procurar esmolas para ajudar as que ali ficavam, que pouco depois se viram de novo despojadas de seus haveres e estado quando aquela cidade foi tomada pelo príncipe de Orange, cito, cuja entrada na cidade padeceram as religiosas grandes desacatos e barbaridades dos hereges, e passariam ainda pior se uns capitais ingleses, que posto hereges se moveram a compaixão, deviam parecer as pobres religiosas e, tirando-as seguramente de Malines, as puseram às portas de Anvers, portanto, Antuérpia.
De Antuérpia passaram à França, à cidade de Rouen, em 1580, onde o rei católico Filipe II lhes concedeu sustento idêntico ao que inicialmente tinha feito na Flandres. Mas a França também não foi um abrigo seguro, porque, não reconhecendo o soberano excomungado Henrique IV, foi a cidade de Rouen cercada durante 6 meses, onde as mesmas religiosas padeceram grande fome e apertadas necessidades, que terminaram com a capitulação da cidade no 1º de abril de 1594, vendo-se estas obrigadas de novo a fugir para, ao fim de 37 anos de exílio, de suas pátrias e de 7 locais distintos, e não 70, como mais uma vez diz equivocamente o padre Carvalho, tomar porto final na cidade de Lisboa em 20 de maio de 1594. 15 religiosas e 3 religiosos sacerdotes ingleses católicos. Em Lisboa se viram obrigados debaixo da proteção e esmola do rei católico Filipe II, então soberano também do reino de Portugal, que assim conservou as religiosas desta comunidade, umas mais que entretanto viessem de Inglaterra, com uma esmola diária de 2.000 reis, ordinária conservada por Dom João IV, que lhes acrescentou mais 12 muros de trigo cada ano. Abrigadas originalmente em casas provisórias, vieram a fixar-se definitivamente no bairro do Mocambo, em 1599, em chão, em terreno, próximo do Convento da Esperança, numas casas de uma mulher nobre chamada Isabel de Azevedo, que foram objeto de doação por instrumentos feitos em 1607 e 1612 e confirmados pelo seu testamento. O instrumento de 22 de agosto de 1612 é feito pelas religiosas madres do dito mosteiro Sora Ana de Santa Cruz, prioresa, Sora Margarita, escrivã, Sora Felícia Arandel, porteira, e por um instrumento de nomeação, aceitação, retificação e destrato feito em 14 de março de 1615, a dita Isabel de Azevedo diz que na doação de 1 de dezembro de 1607 nomeara padroeiro depois de si a Pedro Álvares Pereira, do Conselho de Sua Majestade, e a seus descendentes, e que, havendo respeito, cito, as ditas madres serem estrangeiras e capuchas, muito desamparadas, e porque não sejam perturbadas, nem inquietadas, nem molestadas, nem tenham contrariedades, dúvidas nem deferências, como seus padroeiros contra suas regras, constituições e privilégios, pela conservação das quais elas madres deixaram sua pátria e se vieram para este reino e cidade, onde estão, que, portanto, pelos ditos respeitos e por outros mundos, que a isso a movem, desejando particularmente a quietação delas madres, que por este presente instrumento da sua livrada vontade e sem constrangimento de pessoa alguma, que é competente que as ditas madres e seu convento não tenham nenhum nem outro padroeiro. E isto por ela, Isabel de Azevedo. Este convento, que logo se chamou das Inglesinhas, conservou a sua fábrica original até que um incêndio acidental em 1650 ou 51 a reduziu a cinza e ruínas, sendo as freiras então obrigadas a acolher-se numa quinta vizinha de Fernão da Silveira e pouco depois ao Convento da Esperança, onde ficaram 6 meses até se mudarem para outras casas vizinhas, onde permaneceram por 5 anos, transferindo-se em 1655 para um novo convento feito com o concurso da esmola régia do povo da cidade e de muitas pessoas ilustres e católicos ingleses que aqui residiam. Quando se queimou o primeiro convento, tinha este 33 freiras de coro, 7 conversas, 4 sacerdotes religiosos e um leigo. Mas quando foram habitar o novo, já muitas freiras, pelo desconto da residência provisória, haviam perecido. Contudo, outras novas ali entraram, filhas de ingleses católicos, que, à semelhança dos seus vizinhos irlandeses e flamengos, ali as acolhiam e recolhiam. Mas será curiosamente um nobre cavaleiro português, Rui Correia Lucas, a acudir à fábrica da nova igreja em 1657, que, pelo seu padroado e sepultura na Capela Mor, se obrigou a dotar o convento de 10.000 cruzados,
começando logo a mesma a ser edificada pelo risco do arquiteto Régio Francisco da Silva. Mas por insuficiência de fundos, só se começou a utilizar em 1672 e ainda assim desprovida do retábulo, que só veio a ser fabricado com a tribuna algum tempo depois com a ajuda dos dotes das religiosas. No início do século XIX, renova-se a comunidade de religiosas com as senhoras que, passo a citar, vêm de Inglaterra a buscar este mosteiro, mas que, quanto aos religiosos da Ordem de Santa Brígida, que assistiam às freiras, por haverem já falecidos, todos os que as acompanhavam, sem que muitos suprissem a sua falta, foram as mesmas obrigadas a recorrer a 2 sacerdotes seculares irlandeses que ali as assistiam então. A título de curiosidade, diga-se que em 1861 a comunidade de Lisboa regressou à Inglaterra, já para uma localização diversa da original, que atualmente é a residência londrina do Duque de Northumberland. Espero ter dito razoavelmente bem. Tendo a distinção de ser a única comunidade religiosa que se manteve intacta durante o período da Reforma. Conclusão. Como afirma Manuel Gonçalves da Costa, a propósito das fundações estrangeiras em Lisboa, passo a citar, a escolha desta cidade como nó de comunicações no movimento da Contra-Reforma explica-se pelas frequentes relações comerciais entre Portugal e a Grã-Bretanha. Os católicos irlandeses e ingleses viram-se obrigados a fundar casas próprias, a partir dos fins do século XVI, em Portugal, Espanha, França, Países Baixos e Roma, com uma dupla finalidade: conventos para a habitação de comunidades monásticas e colégios para a formação de clero secular destinado a trabalhar na missão do respectivo país dominado por protestantes. Para lá da sua importância enquanto focos de missionação, estas casas religiosas eram ainda abrigo para filhos e filhas de católicos do norte da Europa exilados em Lisboa, por via da sua fidelidade ao catolicismo ou simplesmente por interesses mercantis. Será, aliás, o comércio o principal elo de ligação entre estas comunidades e as suas pátrias de origem, não só porque muitos dos mercadores se uniam em irmandades nacionais, como era também do circuito comercial que se conseguia fazer chegar às suas nações os missionários que mantiveram vivas algumas das comunidades católicas das nações protestantes. Muito obrigada.